Crianças, na última aula a gente fez uma atividade no Google Classroom, múltipla escolha, né? Essa daqui é a correção dela. Então vamos lá para número 1. Em uma transformação isovolumétrica, podemos dizer que a temperatura é constante, o volume é constante, a pressão é constante ou que existe agitação das moléculas. Lembrando, quando a gente fala de transformação isovolumétrica, ó, está falando de volume, significa que o volume é constante, ele não altera. Então, o volume é constante. Vou marcar essa daqui, tá? A ordem pode trocar aí para vocês, porque a gente está na plataforma. Vamos para o número 2, então. Certa massa de gás ideal exerce uma pressão de 4 atm confinado em um recipiente de volume de 3 litros, a temperatura de 27 graus Celsius. Determine a pressão que exercerá essa mesma massa quando colocada num recipiente de 4 litros a uma temperatura de 177 graus Celsius. Então, aqui, no início, a gente tem a pressão inicial, a gente tem o volume inicial e a temperatura inicial, que é 27 graus Celsius. Só botei aqui, tá? Lembrando que a temperatura a gente tem que converter para o Kelvin, né? Está em graus Celsius. Para converter para Kelvin, só somar com 273. Somando aqui vai dar 300 Kelvin. Agora vamos para a parte final, né? Ó, determine a pressão que exercerá essa mesma massa. Então, ele está pedindo para a gente determinar a pressão final eu não sei, cujo o volume final, né? 4 litros, a uma temperatura de 177, que convertendo para Kelvin, né? Somando com 273, encontramos aqui 450 Kelvin. Então, esses aqui são os dados que a gente tem no problema. Agora é só substituir isso na fórmula. Lembrando como é que é a fórmula, ó. Pressão inicial vezes volume inicial dividido pela temperatura inicial vai ser igual a pressão final vezes volume final sobre a temperatura final. Só substituir aqui, ó. Pressão 1 vezes o volume 1, 4 vezes 3, dividido pela temperatura, 300 Kelvin. Vai ser igual a pressão 2 vezes o volume 2. Tá? A pressão 2 eu não sei, pressão final eu não sei. Vezes o volume final, que é 4, dividido pela temperatura final, que é 450. Substituímos tudo na fórmula. Agora é só resolver isso, né? Vamos multiplicar cruzado aqui, ó. Esse por esse e esse por esse. 300 vezes 4 vezes P2. 300 vezes 4, 1.200. E o P2 foi junto aqui. 4 vezes 3 vezes 450, 1.400. 1.400. 5.400, desculpa. Aí ficou assim, né? Agora é só passar esse 1.200 dividindo aqui, né? Posso cortar 2 zeros de cima com 2 zeros de baixo. 54 dividido por 12. Encontramos a pressão final aqui, a pressão 2, com 4,5 atm, tá? Marquei aqui a alternativa. Então, vamos para 3. Um recipiente tem uma massa de gás ideal, cuja temperatura é 27 graus Celsius. Ocupa o volume de 15 litros. Ao sofrer uma transformação isobárica, lembrando, isobárica é quando a pressão é constante, né? Então a gente vai eliminar a pressão dessa fórmula, o volume passa a 20 litros. Determine a variação de temperatura desse gás. Então aqui, na isobárica, as duas pressões são iguais. Então a gente vai usar a fórmula tirando a pressão. Vai ficar assim, né? V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. Vamos pegar as informações que a gente tem no problema aqui, ó. Temperatura inicial, 27 graus Celsius, né? Que convertendo para Kelvin, só somar com 273. Vai ser 300 Kelvin a temperatura inicial. O volume inicial aqui, ó, ele ocupa um volume de 15 litros. Então, o volume inicial aqui, 15 litros. Aí, transformação isobárica, ó, volume final aqui desse recipiente, 20 litros. Então, V2 igual a 20 litros. Aí ele está pedindo aqui, determine a variação de temperatura desse gás. Então, o que a gente precisa determinar aqui, olha, é a pressão final, o T2, a gente não sabe, tá? Então, com isso aqui, vamos substituir na fórmula. V1 sobre T1. V1, 15, né? Volume inicial, 15, sobre a temperatura inicial, que é 300. Igual, aqui a gente tem o volume final, que é 20, dividido pela temperatura final, que a gente não sabe, que é o T2. Substituindo, ficou assim. Multiplica cruzado. 15 vezes T2, 15 T2. 300 vezes 20, 6.000. 15 passa dividindo, 6.000 dividido por 15, 400 Kelvin. Vamos marcar aqui 400 Kelvin, tá? Essa foi a 3, vamos para a 4.
Um cilindro possui volume de 25 litros. Então, esse aqui vai ser o volume inicial. Ó. Nele estava contido um gás de pressão de 4 atm, que temperatura inicial 4 atm, e temperatura de 227 graus Celsius. Então, isso aqui vai ser a temperatura inicial, ó, 227 graus Celsius. Convertendo para Kelvin, né, somando com 273, encontramos aqui 500 Kelvin, tá? Então, isso aqui são os valores iniciais. Agora vamos para a segunda parte do problema. Uma válvula de controle do gás foi aberta até que a pressão fosse de 1 atm. Ó. Então, isso aqui vai ser a temperatura final, o T2, a pressão 2, né? Desculpa. Pressão 2, 1 atm aqui. Verificou-se que nessa situação a temperatura do gás do cilindro era a temperatura ambiente igual a 27 graus Celsius. Então, essa aqui foi a temperatura final, ó. 27 graus Celsius, convertemos para Kelvin somando com 273, encontramos aqui 300 Kelvin. Assinale a alternativa que representa o volume desse gás, a temperatura que esse gás ocupou no cilindro em litros, né? Então, aqui ele está pedindo o volume final, ó, em litros, a gente não sabe, tá? Isso aqui são todas as informações, é só substituir na fórmula. A fórmula aqui é P2 sobre P1, V1 sobre T1, né? Pressão 1, 4, volume 1, 25, dividido pela temperatura 1, 500 Kelvin, igual pressão 2, 1, V2 não sei, sobre a temperatura 2, que é 300. Vamos multiplicar cruzado. 500 vezes 1 vezes V2 vai dar 500 V2, que vai ser igual a 4 vezes 25 vezes 300, que multiplicando aqui, a gente vai encontrar 30.000. 500 passou dividindo, corta 2 zeros de cima com 2 zeros de baixo, 300 dividido por 5, 600 litros. Isso aqui vai ser o volume final, né, nesse recipiente, nesse cilindro. Então, aqui marquei 60 litros. E vamos para a última aqui. Quando temos uma pressão constante, podemos dizer que essa transformação é pressão constante, gente, ó, isotérmica. Não pode ser, né? Isotérmica, ó, quando a temperatura é constante, ó. Térmico vem de temperatura. Isobárica já é pressão, né? Esse bar aqui já vem de pressão, então já seria essa daqui. Mas vamos ver as outras duas também. Isovolumétrica, quando o volume é constante, então também não pode ser essa. E a dialética, a gente ainda não viu isso, mas é quando não há troca de calor, tá? Entre as duas mudanças ali. Então, aqui vai ser isobárica, tá? Que a gente está falando de pressão.